contar um pouco para vocês das minhas viagens e inaugurar essa série que eu queria fazer há muito tempo, Peregrina. Eu comecei a fazer esse canal, muita gente não sabe por quê. Eu escrevo romances históricos, ou épicos, ou mitológicos, né? E eu viajei muito pesquisando, conhecendo pesquisadores dos locais onde eu ia, e viajando. E eu queria dividir com as pessoas a experiência do livro. Queria que isso estivesse nas páginas do meu livro, mas também queria mostrar para as pessoas os lugares, os sabores, os cheiros, os pesquisadores, a pesquisa por trás do livro, os livros por trás dos livros. Então eu comecei a fazer esse canal e eu queria muito fazer o Peregrina, só que eu comecei a viajar com 20 anos, agora eu já tenho 40. Então, quando eu comecei a viajar, não tinha essa interatividade da gente, pega um celular e vai lá, já manda direto pro YouTube, não sei o que, não tinha isso, né? A gente, às vezes, eu tenho muita foto que é de papel, eu tenho foto de papel, mesmo quando eu estava 4 anos atrás em Praga, eu não tinha essa intenção, o canal era pequenininho, eu não tinha essa intenção de estar filmando para o canal, então eu tenho muita foto que é foto pessoal, da minha vida pessoal, que tem pessoas que eu conheço, não são assim vídeos para mostrar o lugar, né? Então eu resolvi que eu ia começar a falar dos lugares, mesmo a gente não podendo viajar, para a gente viajar dentro da gente. Acho que Fernando Pessoa que diz que viajar é sair de si mesmo, né? Para a gente começar a viajar dentro da gente e pedir para alguns youtubers que têm aí imagens desses lugares. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu morei alguns anos morei um ano em Londres e eu fui à Irlanda, à Escócia, e descobri um livro maravilhoso que falava de registros de fadas, né? Depois encontrei um outro livro no Brasil que falava da mesma coisa, registros policiais de fadas, né? Depois eu vou botar o nome dos livros aí embaixo para vocês verem. E aí eu queria ler, alguns desses registros são muito incríveis, eu queria ler para vocês. Inclusive, a história dos contos de fada, ela começa exatamente assim. Como assim? As pessoas tinham, elas iam contando histórias de uma vila para outra, de uma vila para outra, às vezes coisas que aconteciam, às vezes coisas que elas imaginavam, às vezes vocês vão ouvir os registros, né? E isso passava de um lugar para outro, e de repente aquilo virava um conto popular ou um conto folclórico. Tanto que alguns dos registros que chegaram a nós hoje são de uma arqueóloga inglesa, né? Que vai registrando vai colhendo das pessoas essas falas. Muito também através dos Grimm, que foram lá e registraram esses contos. A gente não sabe, a gente fica num limiar tênue, pensando se existem mesmo barreiras finas entre os mundos e às vezes a gente vive o mistério místico ou se a nossa imaginação é que é incrível. Mas muitas vezes eu acho que acontecem as duas coisas. E eu vou ler para vocês. Então, gente, eu vou começar falando de Yeats, que é um poeta que ganhou um prêmio de literatura, um prêmio Nobel de literatura, e ele usa muitos registros mitológicos de fadas para estar fazendo sua literatura. E ele narra muitas vezes na literatura dele, ele diz que ele encontrou com fadas. Então, vou falar muito aqui dos registros do poeta Yeats também. E vamos lá, eu vou rodar aqui uns vídeos, que eu vou botar depois o link na descrição, de alguns youtubers que viajaram, foram a esses lugares e que me emprestaram CD nessas imagens. Yeats salienta que as fadas foram tratadas e acolhidas de forma muito diferente ao longo dos anos cristãos na Irlanda e na Escócia. Um porém, hoje é dia de São Patrício. Algumas pessoas amam São Patrício por tudo que ele representa e pela história tão fantástica de vida que ele tem, né? Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque São Patrício tem aquela história de que ele mandou todas as cobras para o mar e aí ele era muito poderoso, ele manda todas as serpentes para o mar. Só que na Irlanda não existia serpente e um dos símbolos do druidismo é a serpente. Então a ideia de que ele realmente tirou o druidismo, o paganismo da Irlanda. Então ele é um homem que tem uma história de vida fantástica, ele foi vendido na Britânia romana uns 300 e poucos anos antes de Cristo e ele vai virar um escravo de um chefe irlandês. Depois ele vai embora, ele tem uma visão, ele se converte e ele tem uma visão de que ele deveria andar 180 milhas até chegar no mar, onde ele ia encontrar um navio. E ele encontra o navio, volta para a Britânia. Aí ele começa a ter outras visões de que ele deveria voltar à Irlanda e converter a Irlanda. Ele era um grande místico, né? Assim, são pessoas que têm histórias de manifestações incríveis, como o Padre Pio, como são
o próprio bispo que vai acabar influenciando a história do Papai Noel, tem aqui no canal, Santa Sara, São Jorge, são histórias que se misturam à lenda, mas com certeza com místicos que faziam grandes manifestações de fé, né? Uma das pessoas que começou com essa ideia de paganismo é o seguinte: para botar o cristianismo no lugar, pega as datas pagãs e coloca datas cristãs no mesmo dia. É uma das pessoas que iniciou isso, foi São Patrício. Mas muita gente detesta ele porque ele acabou com o druidismo, com a cultura celta-irlandesa. Foi uma das razões de desaparecer foi o cristianismo. Então, eu vou ler aqui para vocês. Quanto à terra irlandesa, a primeira entre as católicas do Ocidente, até os sacerdotes consultaram duendes e estes confessaram com eles em certas ocasiões. Há registros sobre isso, além de terem visto fadas e outras coisas que se passaram logo no começo do cristianismo. Raramente, para não dizer nunca, alguém foi julgado na Irlanda por ter visto ou falado com uma fada. Ao contrário, na Escócia, os Cid, que significa aqueles do país nebuloso, embora nem sempre são esquivos, fugidos e às vezes hostis. Na Escócia, as fadas também foram generosas e benfeitoras. Embora os seres humanos que as viram ou mantiveram contato com elas tenham sido submetidos a processos legais pelos poderes públicos. Há uma boa coleção delas na Inglaterra. Vamos ver alguns casos a partir do século XVII, quando a Renascença assenta o racionalismo e o positivismo na Europa. Em Ayrshire, na Escócia, Bessie Dunlop estava acamado com o último de seus filhos recém-nascido. Para piorar, seu marido também estava doente. Estamos no ano de 1576. A senhora Bessie conversava com uma acompanhante, quando eis que lhe apareceu uma bela dama. Sentou-se no leito e pediu água. Após ter sido servida, disse ser rainha dos elfos, e que logo tanto ela como seu marido iriam sarar das doenças, cumulando-os de bênçãos a ir embora e desaparecendo de repente do jeito que apareceram. Que tal? Em 1588, Alison Pearson, de Byre Hill, Fifeshire, Escócia, confessou que conhecia a Rainha dos Elfos e que ela lhe dera um homem verde, sem dúvida um duende, para sua proteção, e que certo dia na floresta, durante um encontro alegre com outros membros da corte élfica, todos rezaram com Alison. Esta mulher declarou ter muitos bons amigos nessa corte, os quais haviam partido, e quem já não veria de novo até depois do fim. Alison fora conduzida perante o tribunal acusada de realizar encantamentos e curas que, segundo imputavam-lhe e ela admitia, foram praticados em companhia de fadas boas e da rainha dos elfos, a quem quase nunca via, embora fosse vista por ela. 9 anos depois, em 1957, foi registrado em ato o depoimento de Andromen, de Aberdeen. Conforme declarou o Sr. Andro, a rainha conhecia a arte da alquimia, e acima dela, sempre segundo Andromen, encontrava-se Christon Day, um ser parecido com um anjo andrógeno, a quem numa quarta-feira, dia da cruz, Rod Day, vira sair da neve convertido em servo. Ao mesmo tempo que surgia esta aparição maravilhosa, ele percebeu que também se achava no local a rainha dos elfos, junto a um tropel de cavaleiros. Todos se dirigiam, enfim, para Binhill e Binlocht, 2 centros de natureza mágica, onde aquelas aparições costumavam reunir-se e celebrar encontros agradáveis. Por sua vez, Janet Denver, uma mulher jovem de Orkney, admitia ter conversado com as fadas, ao passo que Iobel Sinclair, da mesma aldeia de Janet, declarava em 1633 sobre seus encontros com as fadas 6 vezes ao ano. A história que reescrevemos a seguir parece um conto de fadas. Pode ter gerado um, ou pode ter sido tirada de um deles. Acontece que há relatos de que ela realmente aconteceu. Essas revelações foram feitas por Houghton e John Webster e foram recolhidas pela escritora e pesquisadora Margaret A. Murray. Os documentos judiciais podem ser consultados em Yorkshire, no nordeste da Inglaterra, ainda hoje. Entretanto, nem Houghton nem Webster quiseram declinar o nome da pessoa processada, que, diga-se de passagem, foi absolvida pelo júri das acusações contra ela. Assim sendo, temos início um personagem anônimo, de meia idade, humilde, pobre, que sem ter estudos nem ser médico, curava toda espécie de doença com um misterioso pó branco. Embora fizesse apenas o bem, seu exercício logo causou ciúmes na classe médica e entre os homens da ciência positiva não paracélsica. Transcorria o ano de 1653. Nosso homem, o vemos vindo solitário pelo caminho.
Voltava para sua casa ao entardecer depois do serviço. Sua sorte era infausta, pois a pobreza lhe tomara até o sustento mais precário de sua família. Quase incorrendo no pecado da desídia e com a cruz dos pensamentos obscuros, deparou-se com uma bela mulher com roupas muito finas, que lhe perguntou por que estava assim tão triste. Após contar a causa daquele estado lamentável, a bela dama prometeu tirá-lo daquele pesar, se ele cumprisse uma missão. O caminhante respondeu que sim, desde que fosse algo que não viesse a ser contra leis divinas e humanas. Sem se alterar, a senhora disse-lhe apenas para fazer o bem e curar os doentes. Mandou-o comparecer no dia seguinte, na mesma hora, àquele lugar. Sem dizer nada, ele se apresentou e tornou a encontrar a formosa dama. Cumprimentaram-se. Ela pediu-lhe que seguisse sem medo. Após terem andado um trecho, chegaram ao sopé de uma colina. A dama bateu nela 3 vezes e ela se abriu. Quando entraram, escreve Murray, chegaram numa sala onde havia uma rainha sentada de maneira majestosa, cercada por sua corte. Depois de dar-lhe boas-vindas, a rainha com doçura ordenou à dama aparecida do caminho que ensinasse aquele homem os segredos do pó branco, como usá-lo e como curar qualquer doença com 2 ou 3 gramas. Dito e feito. Entregaram uma caixinha de madeira. A sua fama de boa pessoa espalhou-se pelas redondezas, despertou invejas e foi denunciado. Quando o juiz perguntou o que fazia, quando o pó acabava, respondeu sem estranheza. Quando fico sem este maravilhoso e benéfico elemento, saio para o campo, vou até a colina, bato nela 3 vezes, ao se abrir, peço mais. E contou ao magistrado que na soleira daquela cavidade secretamente iluminada, sem lume, sem sol, aparecia de novo a primeira dama que o conduzia sem demora perante a rainha. E visto que não houve provas contra ele, exceto as curas que realizaram, foi posto em liberdade. Já na literatura de Yeats, que ela está repleta de evocações daquela que na Irlanda chamam bones, ou gente gentil, gente miúda. O outro tipo de gente, gente invisível, gente desmemoriada, ou Cid. Sucintamente, deuses que habitam no país das fadas, no país nebuloso, ou no país da alegria. Em um dos numerosos artigos escritos pelo nome Prêmio Nobel, por volta de 1893, que intitularia com as descritivas palavras que o astrólogo William Lilly proferia na floresta de Windsor: Regina, Regina, Pigmorum, vem. Diante do escritor, um amigo e uma moça e sua família que tinham capacidade de ver, enquanto passeavam por uma praia solitária e arenosa, e ao chegarem a um recanto escondido, onde acharam uma gruta pouco profunda, aconteceram coisas para contar. Perguntei à moça, dizia, se via algo, pois tinha diversas coisas para perguntar a gente desmemoriada. Ela ficou parada durante alguns minutos e vi que estava mergulhando de olhos abertos numa espécie de transe, em meio à qual a fria brisa marinha não mais a incomodava nem distraía. E sua atenção o monótono estrondo do mar. Então eu gritei bem alto os nomes de grandes duendes. Daí a pouco começou a ouvir-se uma música melodiosa e o amigo Yeats passou a ouvir, sem entrar em êxtase, risos de crianças que se aproximavam, feixes de luz brilhante saía da gruta. O momento era intenso e quieto e Yeats aproveitou para pedir à jovem acompanhante que chamasse a rainha. Apareceu uma mulher alta e encantadora, sem que o escritor ainda pudesse perceber sua presença, mas ele pediu à dama, através de sua vidente, que lhe permitisse conhecer de perto os acompanhantes de tão real e fantástica figura. Os seres saíram então e formaram, se não me lembro mal, 4 grupos. Ele os viu sem dúvida e dá testemunho disso. Depois perguntou-lhes algo sobre seu modo de vida e suas moradias, se era verdade que as fadas e os doentes levavam os mortais para outro lugar e que queria conhecer muitas coisas mais. Mas a ligeira e precisa agitação da areia cortou na raiz a sua curiosidade. No chão, inexplicavelmente, apareceram os seguintes dizeres: toma cuidado e não queira saber demais a nosso respeito. A rainha dera sinais de estar perdendo a paciência com seu excessivo número de perguntas, muito embora tenha respondido algumas. A rainha daquele mundo fechado, a nossos olhos, respondeu que com efeito era verdade. Na tradição mítica e gaálica, as fadas levaram o rei Arthur ao país delas, né? Niam levou para lá Arthur, até Tirnan Og. Segundo a tradição, a rainha das fadas já levou Arthur, o rei Arthur, até Tirnan Og, né? A rainha Niam havia levado ele antes dele morrer. Isso existe na mitologia gálica, né? Então, acho que agora vocês decidam se esses registros aconteceram ou não.